Oi, gente, este é um segundo ano. Você Boa sabe que tarde, no bom dia, super boa noite, boa colegial, madrugada. viu? Bom dia, boa madrugada, boa manhã. Super colegial de segundo ano tem uma galera muito gente boa. Eu gosto do Eu dou segundo aula para a ano, galera do sabe? Itaigara, meus queridos alunos do Itaigara. Oito Eu gosto turmas, muito Paulinha. deles. Gosto Oito muito, uma turmas. galera gente boa. Como vai, Oito professor turmas. Ronaldo? Me conte alguma coisa boa para começar essa aula aqui com essa galera. A coisa boa é que vivemos num país democrático, republicano, presidencialista. Ok, obrigada, professor. Muito estimulante. Vivemos num país de uma democracia plena, e é isso. Entendi, Vivemos. professor. Eu fico muito feliz, E viu? E a música brasileira tem um papel importantíssimo em momentos em que Gente, eu essa acho que ele está democracia inspirado. esteve Gente, ele ameaçada, está inspirado, viu? Vamos lá. e então a música era uma forma de protesto incrível. Então, é uma coisa boa para contar, né, não, Paulinho? Eu acho que no sábado, aqui nós fomos ao show do Roupa Nova, lá na Concha, no domingo. E ele disse Domingo. uma coisa assim, foi muito legal. Eles são muito bons, né? Os caras são fantásticos, tocam muito. E aí um deles disse o seguinte: nós estamos em Salvador muito felizes, porque Salvador é a terra mais musical do mundo. E cada vez que as pessoas falam de baiano, eu peço, por favor, né, mergulhem aí no que a Bahia já produziu nesse país, nas mais diferentes eras. E na música é despontado, sem nem pensar, o espaço onde nós mais produzimos. Nossa produção musical é algo absurdo, tanto de quantidade quanto de qualidade. Nós produzimos muito e bem. E tem gente que não é da Bahia, musicalmente falando, mas que veio, morou aqui como Zizi Posse, que frequentou a escola de música da Bahia. Seu irmão, Zé Posse, também, tá? E é impressionante a musicalidade que esse povo tem. É algo difícil de a gente mensurar, até porque os estilos musicais, os ritmos que nascem aqui, nascem de forma espontânea, genuína e natural. É uma coisa muito interessante, porque é uma mistura ancestral tão rítmica, tão que às vezes a gente está aqui, ouve um batuque, um negócio, e a gente, pô, que Já negócio. começa como diz no baianês, a cibulir. Pois é, sabe? E esses caras, politicamente falando, e aí eu falo de política na sua abordagem mais ampla, e não política com partido, eleição apenas, porque isso é só uma pequena parte de tudo que a política representa na vida de qualquer ser humano, e é muito fácil falar disso com você, porque você, além de ser um grande cidadão, uma pessoa extremamente crítica, professor de filosofia, aprendi, psicanalista, né? Então eu fico muito à vontade para falar dessas coisas, porque tem gente que só vê política pelo menor ponto da política, que é o cara que exerce um cargo. Política é muito mais do que isso, é um espaço abstrato, profundo e denso, pelo qual cada um de nós passa na convivência cotidiana. Todos somos seres políticos, todos. Sim. Cada um no seu lugar. E a música e os baianos exerceram muito bem esse direito que lhe foi dado de transmitir a partir do canto, da dança, né? Então, eu acho que é lindo esse espaço político, que o ritmo que a Bahia, o Brasil, eu acho que a Bahia, hoje a gente estava conversando sobre a metonímia do Brasil, que é a Bahia, e discutindo se isso não foi de propósito. Eu acho que foi,
O português dimensionou essas fronteiras, pode ter achado que isso era o Brasil, e de repente vieram todos os tratados, e eles só, sabe aquele zoom que você dá no PowerPoint, que você aumenta a imagem toda por um? Eu acho que fizeram assim, vum na Bahia, o que eu achava que era o Brasil, isso. Vamos, ampliou, mantiveram o design, só que com as dimensões maiores, e aí veio o Brasil. A minha concepção é essa daquele mapa, porque, enfim, venha, porque eu te cortei, porque eu precisava fechar o pensamento. Que é uma discussão que eu acho, discussão não, que hoje tem um cara falando um cara de besteira e chama de discussão. Não é discussão. Você diz, porque tudo quer colocar política. Veja, a gente precisa entender, como você falou muito bem. Se você vai para a dimensão grega de polis, política é a arte de viver bem na polis, que para Aristóteles está muito ligado à questão ética, viver e viver bem, bem comum, está ligado à felicidade do indivíduo, mas está ligado a essa vivência ética, etc. Então, quando você hoje diz, porque tudo é político, depende, é porque a gente restringiu a política e a ideia do político a um indivíduo que exerce um cargo político, né? E que, para a maioria que não é político e que deveria, todos nós, como cidadãos, somos políticos, ficamos restritos a votar. Mas isso por culpa nossa. Não vemos antes, durante e depois. Fica só no voto, né? Então, essa é uma questão que não dá, porque quando a gente entra na questão histórica, sempre tem, né? Você está falando aí de Portugal, aí vem toda a questão de como Portugal estabelece aqui questões de capitanias hereditárias, como aqui vai ter engenhos, como esses engenhos, né, vai se ter poder de vida e morte de quem vive nesses engenhos, que você não tem servos, tem pessoas escravizadas e tudo mais, tem uma religião, tem tudo. Isso é algo que está ligado à vida prática, o dia a dia, é política, é filosofia, tudo isso. Então, por mais que a gente tente, né, separar as coisas, diz respeito direto quando alguém vai lá e vota em algo que traz a questão do trabalho, que traz a questão da saúde, da segurança, da educação, nos atinge diretamente na nossa vida prática. E aí, querer trazer a política como uma dimensão fora da nossa vida prática é algo que eu, particularmente, não entendo, porque eu entendo de outra maneira, na verdade, eu não concordo, certo? Claro, aí há uma diferença. Eu não vou, por exemplo, em sala, usar do meu espaço de sala para defender A ou B ou tentar doutrinar alguém em um viés político. Isso aí não. Isso aí realmente não é a questão. Mas entender o que é político, o que é direito, o que é dever, qual o papel da arte dentro desse aspecto. A gente, no instante, estava falando do neoclássico e falando de iluminismo. A gente tem que falar de iluminismo, a gente tem que falar de absolutismo, a gente tem que falar de reforma protestante, qual é a questão política que estava ali, qual é a diferença do governo iluminista para as discussões absolutistas. Isso é política, né? Porque a igreja vive seu poder... E como viver sem falar sobre isto, né? Enquanto indivíduos, enquanto seres humanos, como assim, né? Viver sem falar sobre isso, sem falar dessas coisas todas, que são humanas, né? São humanas, estão no nosso dia a dia. Eu acho que a gente tem que perder um pouco de melindre para falar com clareza, sem conflito, né? Mas parando para escutar, a escuta está em crise, né? A gente vive uma sociedade que quer falar muito e quer escutar pouco. Eu gosto muito do texto do Rubem Alves, em que ele fala, eu vejo muitas pessoas buscarem cursos de oratória, acho que está na hora de criarmos um curso de escutatória, né? Não que as pessoas tenham que ser mudas e dizerem amém, mas tem que ter tolerância para ouvir o que o outro está dizendo, para dizer assim, o que disso aí eu posso tirar que vai me enriquecer, o que vai me fazer refletir, né? Até mesmo quem não escuta... A propagação de tanta bobagem. Menino,
Viu? É muita besteira. E muita mentira também, né? Muita besteira. As pessoas parecem que estão tendo conhecimento em outra esfera e acham que Não, aquela não estou verdade não tendo conhecimento. Quando você ouve uma pessoa dizer que Jesus, se tivesse um fuzil, não tinha morrido na cruz, você percebe que a pessoa não tem a dimensão do que é o Gente, cristianismo. pelo amor de Deus, sigamos. A pessoa não tem a dimensão do que é cristianismo. A pessoa não sabe o que quer dizer a questão do mistério da salvação, a questão... A pessoa não sabe nem que Cristo jamais teria um fuzil na mão. Não, e não sabe que Cristo, sendo filho de Deus, Cristo sendo Deus, Deus não precisaria de uma arma para se defender. Então, bora parar com essas coisas, que isso aí já está gritando, a ignorância já ultrapassou do limite. Né? Nossa. Que Jesus não falou de finanças, porque Jesus não tinha nos planos dele ter uma família. Então, vamos... Bom, gente, então, axé, viu? Axé. Axé, porque axé... Aproveitando essa palavra, né, tão forte para o baiano, que tem toda uma carga semântica, energética, né? Então, foi o axé que deu nome a um ritmo. Eu digo até que é mais do que um ritmo, é um movimento, né? Um movimento do axé que se deu, Ronald, muito paralelamente ao rock pop nacional da década de 80. É que não era tão pop assim, né? Vamos ser sinceros. Eu confesso a você que eu era contrário a esse negócio do axé, só curti o axé no carnaval, porque eu achava as músicas muito, sabe, era dançante, era interessante, mas eu não gostava, porque a gente vivia um momento aí que estava saindo de uma ditadura militar, e vendo e ouvindo, né, bandas como Legião Urbana, né, antes da própria Legião, Aborto Elétrico, depois o que vai sair aí, o Capital, Inicial, etc. Então, você está vendo naquela época já críticas sociais e políticas muito fortes da Plebe Rude e outras bandas. Então, assim... Titãs, que era ali Cabeça de Dinossauros, que é na época o vinil LP, né? Mais isso, Paralamas, o Sucesso, Traje a Rigor. Onde se tem ali a parte Hotel Ondina, tinha um circo Troca de Segredos, que era uma casa de espetáculo, que era um circo ali em Ondina, né? E que várias vezes a gente ia para shows lá, a polícia ficava olhando ali, aquela coisa meio, como é que chama? Minha mãe usava a expressão que ela tinha maior medo de ser, como é que chama, meu Deus? Era uma expressão da ditadura militar, subversivo, né? Sim. Ficava olhando os jovens subversivos, ninguém era subversivo. Então, a axé tem uma coisa interessante, dançante, mas que também deixou um pouco apagado a questão dos blocos afros, né? Então, tem muita coisa interessante, eu acho legal, acho que foi, né, colocou em evidência Salvador, a Bahia, né, para fora também, mas eu particularmente não curtia. Mas não precisa ficar chateado se você curte, porque eu não sou referência de absolutamente nada. E estou muito axé, tranquilo. Né? No axé você não é referente. Não, no axé, nem no rock, nem nada. Eu não sou referente de nada, eu estou muito tranquilo em relação a isso. Olha só, o que eu entendo do axé, Ronald, é que tem um ritmo muito gostoso. Um ritmo dançante, que é essa mistura, né? Porque a música na Bahia é alquimia, é uma mistura de energia, de instrumento. Então, você tem frevo, você tem samba reggae, você tem vozes que caem no gosto do povo, mas... E deixar aqui uma coisa... Desculpe, Paulo, deixar uma coisa bem clara. O fato de eu estar dando minha opinião de que não apreciava, eu não estou dizendo em hipótese alguma que não merece ser apreciado. Que foi um movimento que não teve a sua colaboração, que não teve a sua importância, o seu legado, a sua importância. Eu não estou falando disso, eu estou falando de gosto, porque na época, como eu vivi, quando eu tinha 15 anos, acaba a ditadura militar, e eu estou em Salvador ali, tentando entender isso aos meus 15 anos, quando vai aparecer o axé, eu, sinceramente, eu gostava do carnaval,
mas para mim o axé se resumia ao carnaval, porque eu queria encontrar outras coisas que tivessem uma visão mais crítica, né? Mas isso não é, isso é uma questão de gosto, né? Mas é muito fácil compreender isso, não vejo nenhum milindre nisso. Não, eu falo assim, que às vezes hoje a gente precisa muito explicar para depois não dizer que a gente pode... eu concordo com sua necessidade de explicação. Mas eu também entendo que o professor ele disponibiliza a informação, o conhecimento, ele discute, e muitas vezes, eu acho que por leveza, inclusive, metodológica, os posicionamentos são bem legais. Por exemplo, eu disse a você o quê? Assim que eu comecei, eu disse, eu gosto do ritmo, é dançante e só. Não, eu vejo, por exemplo, a letra, eu não vejo letras que digam muita coisa, tá? Eu vejo essa alquimia de ritmos. Essa quando mistura. Dizem ninguém entende, né? Exato. Vai ver lá. Exato. Vejo que muitas vozes apareceram, né? A voz da Daniela Mercury, por exemplo, que ganhou o mundo mesmo. Sim. Nem se sonhava ainda em conhecer Ivete Sangalo. Ivete Sangalo, junto da carreira de Margareth Menezes, que é uma voz potente do samba reggae baiano, sim, não é? Sim. Que, inclusive, eu entendo, não sei o que você acha disso, mas que há uma injustiça muito grande com uma das maiores referências do axé, que virou o nome Axé Music, né? Que é a Sara Jane. Sara Jane passou a ser uma total desconhecida, o axé ficou e Sara Jane não, porque o Luiz Caldas está aí. Ele migra um pouco, mas ele é um grande instrumentista, toca vários instrumentos, vai ter até um show por agora do Luiz Caldas, que é violão e piano, tá? Um cara que é um instrumentista, que saiu dessa rota do axé, que foi assim, um abre-alas para a carreira dele, ele explodiu para o Brasil com uma música que nem tocaria hoje, né? Mas é uma letra agressiva. Pierre Bourdieu adoraria falar de violência simbólica na música do Luiz Caldas, numa época em que as pessoas cantavam, davam risada e pronto, e hoje ele não toca. O maior sucesso dele em show, não pode, porque há algumas questões ali embutidas e evidentes, não é implicitude, depende da interpretação, não depende da interpretação, né? Quando você chama uma pessoa, por a sua letra negra do cabelo duro, que não gosta de pentear, né? Então, tem toda uma questão aí que hoje, por muito menos, o Chico Buarque teve o estresse dele, não é? Por questões atreladas a machismo e etc. Mas a Sara Jane fez lá o sucesso, colocou o axé no Fantástico, que na época, né, Ronald, o Fantástico lançava os clipes e o Chacrinha levava para o cassino, e ela lançou no Fantástico. Tinha o Globo de Ouro também, que era na sexta-feira. Abre a rodinha, por favor. Então era um ritmo, vamos abrir, e o povo ia, porque não tinha nada na música, na letra. Então, como é o mesmo período, como a gente fala aqui, janeiro a janeiro, só tomo água de coco, gasto tanto dinheiro, chega o bolso, fica louco. E como a gente estava vivendo o mesmo período do rock pop nacional, de uma letra muito reflexiva. Alguns até chamam do rock meio que punk nacional, né? Exato, porque a gente teve uma chuva. Bem críticas, né? Inclusive, na época, havia uma sequência de shows em Salvador que juntava uma banda de axé, uma atração de axé, com uma do rock, esse rock punk pop. Aí tinha, por exemplo, Cheiro de Amor com Márcia Freire com Engenheiros do Havaí, Titãs com Luiz Caldas, e era ali no antigo Baiano de Tênis, em frente ao Hospital Português, em frente ao hospital. Para sossegar o hospital com a música. Exato. Para os doentes ficarem até 5 da manhã se divertindo com dor. É um absurdo, né? Hoje a gente olha isso assim, nossa, gente,
Quanta falta de bom senso. Tanto que saiu dali hoje a Perine, ali em frente, né? Eles transformaram aquilo tudo numa grande Perine. Então, o rock, pop, punk, como o Ronald diz, de Engenheiros, Capital Inicial, Traje a Rigor, Plebe Rude, Biquíni Cavadão, Paralamas do Sucesso, Ratos de Porão. Nossa, tinha o Cazuza, menino como vocalista do Barão Vermelho, com Frejá na guitarra, não é? Então, eram os caras que gritavam ideologia, eu quero uma pra viver, não é? Ele dizendo, meus heróis morreram de overdose, os meus inimigos estão no poder, ou então, o Engenheiros do Havaí gritando, nessa terra de gigantes que trocam vidas por diamantes. Então, assim, era muito, o axé vinha com ritmo, mas não vinha com letra. Também não sei se a galera estava procurando essa letra. E quando tinha letra, estava ligado às questões que, por exemplo, ao apartheid, à liberdade de Mandela, né? Tinha algumas que conseguiam transitar nesse espaço. Sim, Senegal. Você tinha uma banda que cantava, uma mulher que tinha uma voz maravilhosa, eu não lembro. Eu acho que era a banda Reflexos. Banda Reflexo, que tinha letra, né? E que, que teve também esse espaço nacional, mas que era diferente até, assim, a forma como eles cantavam, tinha toda uma roupa, né? Típica, tinha uma indumentária, né? Indumentária, assim. Ela se vestia toda, se produzia toda com a banda. E era fantástico, tinha coisa muito interessante, né? Eu acho assim que foi um momento muito rico, né? Quando a gente fala do axé, você tem aí, por exemplo, a banda Eva, que surge também, depois tem lá... E vão surgir as bandas afro mesmo, de percussão, Olodum, Timbalada... Timbalada foi uma apoteose. A Timbalada era com Carlinhos Brau. Um artista bom. Ocupar o espaço. O Araqueto já sai, aquela galerazinha que já sai da questão da banda, ou seja, do bloco afro, para introduzir aí a guitarra, a bateria, já vem o eletrônico, né? Esses instrumentos que não eram comuns e que não são até hoje, porque a gente vai para os blocos afros mais tradicionais, não, né? Mas aí vem o Araqueto, o próprio Olodum, né, vai ganhar uma roupa diferente aí. Então, você tem uma produção muito interessante, em alguns aspectos fica só no dançante, mas tem algumas coisas que são interessantes, como, por exemplo, aquela mais famosa, que fala eu me esqueci agora, que fala da questão lá do Egito, né? Faraó. Eu falei Faraó. A letra é incrível, mas que na época decorava e não sabia o que estava dizendo ali. Achava bacana. Mas que tinha umas letras interessantes, tinha mais. Qual era a grande questão? Trazia muito uma reflexão quando se tinha? Não. Era muito uma coisa voltada para a cultura, massa. Mas a gente estava vivendo um momento político, né, em que a preocupação dele estava muito mais voltada lá para Mandela, legal, tá? Mas não havia uma crítica à questão política nacional que estava saindo ali de uma ditadura militar e caminhando para uma reconstrução, né? Tinha um período de inflação, um monte de coisa, e que não passava aí de boa. Mas massa, era legal, curtia-se, né? E assim, né? A gente precisa dizer a essa galera também uma coisa assim. Não há regra que boa arte é uma arte política e polida politicamente. A questão é que o Brasil é um país que, como precisa de vozes atuantes politicamente, termina a arte exercendo na cultura brasileira, na história do Brasil, esse lugar também. Sim. Tá? A gente que trabalha com a educação sabe que a arte engajada tem um papel fundamental na história do Brasil, nos mais diferentes momentos. Desde, para a gente não pensar que é música só, desde Antônio Vieira. Antônio Vieira faz sermões contestando
veementemente a igreja. Né? Um cara de uma inteligência absurda. E aí eu estou falando só de literatura, mas você tem a pintura de Cândido Portinari, por exemplo, é uma pintura engajada. Os quadros dele sobre a seca são profundamente profundos. Né? Então, nós ficamos numa necessidade mesmo. Eu, por exemplo, tenho essa necessidade. Quando eu ouço determinadas canções, alguns raps, tá? Quando eu ouço o Emicida falando, me realmente reporta a necessidade que a gente tem de ter uma arte que fale, é o eu artista, falando do nós, todo mundo, que às vezes não tem voz para ser ouvida. E tem uma coisa que me preocupa bastante, né, que é o tema aí do bloco afro, que aí eu fiquei assim, com um certo sentimento, que ainda não tinha o circuito, né, Barra Ondina, era a Avenida 7, e esses blocos afros, que eram blocos de resistência da cultura, eles ficaram jogados cada vez mais para a madrugada, para horários que tinha pouca gente na rua. E depois, com o circuito Barra Ondina, eles continuaram dessa maneira. E o axé teve esse grande momento, mas, assim, de alguma maneira, alguns migraram, etc., como a gente falou aí, do Araqueto, o próprio Olodum, mas você tem um lado em que eles ficam meio saindo de evidência, relegado a um plano de, não é a atração principal, passa de madrugada, 3, 4 horas da manhã, quando ninguém está mais na rua, ninguém está mais assistindo televisão, porque tem essa coisa do povo ficar em casa assistindo carnaval, né? Então, assim, e que é algo muito importante, é uma cultura de resistência, e que tem uma musicalidade que vai contribuir com essa música aí, sim, né, o toque do agogô, Ijexá e tudo mais, e que, de alguma forma, foi, aí é uma questão de opinião, não sei se você vai concordar, Paulo, foi meio ofuscado com essa grande coisa que foi o axé, né, o axé music. Eu concordo, sim, acho que eles foram tão da resistência que eles resistiram a isso. Até a isso mesmo, né? E depois ocuparam um espaço de destaque, né? É importante, galerinha do segundo ano, que vocês entendam que esse processo de produção carnavalesca no Brasil é muito forte no Rio de Janeiro com as escolas de samba. O samba, desde a década de 20, 30, foi para... A gente já falou sobre isso. Foi para a ilegalidade. E aqui foi a explosão do trio elétrico, né? Então, assim, tinha muito a questão também do bloco afro, porque eles saíram no chão. O bloco afro era percussão. Então, o trio elétrico, os caras são lá em cima, e a gente... Eu mesma, no interior, às vezes, eu ficava fascinada com aquela zorra daquele trio elétrico. É um negócio, assim, impressionante, né? Aquele negócio enorme que a gente sentia o pulsado do corpo diante do som. Nós tivemos a figura do Osmar, do Dodô, né? Aí está ainda o Armandinho, que dá a sequência do legado do pai, também toca muito a guitarra, aí eles dão origem à guitarra baiana e trazem para o carnaval esse som eletrificado a que o professor Ronaldo se refere. E aí, reparem, na década de 60, os blocos vão trazendo novidades, e surgem aí os blocos de origem afro, com essa, não de origem simplesmente porque tem pessoas ligadas à afrodescendência, mas a música, muito do batuque, né? Muito do atabaque, do timbal, e era uma música do tum, dum, 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 tum. E aí vieram grandes grupos como Olodum, grupos como Timbalada, vou para Timbalada, olha. E isso foi se desenvolvendo até que nos anos 90 surgem os abadás. Até os anos 90, as pessoas saíam no bloco de carnaval, gente, com um negócio chamado mortalha. Quando não se tinha os blocos, que eram os blocos como internacionais corujas, que eram blocos mais caros, que todo ano tinha uma fantasia, né?
e os blocos Exato. de índio que se estavam, entre muitas aspas, fantasiados e muitas aspas de índio, que índio não é Exato. fantasia, pelo amor de Deus. Muitas aspas, muitas. Muitas. E aí você tem a mortalha, que eram os blocos mais populares, né? Aí vem o tal do Abadá. Aí vem o abadá e vem a produção do abadá, que a galera corta, estiliza, faz um negócio muito bonito. E o carnaval se torna uma grande indústria, né? O carnaval é uma indústria, inclusive, turística. Tem gente que se prepara o ano inteiro para vir para o carnaval do Brasil, e do Brasil buscam 3 espaços para brincar. São 3 destinos muito procurados: o Carnaval da Bahia, o Carnaval do Rio de Janeiro e o Carnaval de Pernambuco. São 3 carnavais muito procurados. Claro que para quem quer brincar o carnaval, para quem quer um retiro, aí os pontos turísticos continuam o ano inteiro, mas no carnaval a gente percebe que Salvador recebe milhares e milhares e milhares de turistas. O Rio de Janeiro também, o Rio de Janeiro já traz um carnaval que mistura a escola de samba, o samba, com a Bahia, já tem trio elétrico. Inclusive o Rio de Janeiro está investindo bastante numa coisa que tinha diminuído muito, que era o carnaval de rua, dos blocos de rua, né? E nos últimos anos eles têm investido pesado, não só do carnaval, do desfile das escolas, mas nesse carnaval de rua. Sim, eu acho que é bem inteligente, até porque no sambódromo não cabe todo mundo. Não cabe todo mundo. Não cabe. E assim, além de não caber todo mundo, não tem espaço. A gente não tem espaço físico, não tem espaço social para caber todo mundo, não tem espaço financeiro para caber todo mundo, não tem espaço político para caber todo mundo, não tem espaço humano para caber todo mundo. E como o carnaval é a festa mais popular do mundo, se você faz uma festa popular que não cabe o povo, você tem que repensar o que está errado. E tem um elemento novo nesse Carnaval do Rio, que é que esses blocos eram mais de fanfarra, como tem aqui na Barra, tem no Rio Vermelho, né, a festa do palhaço, o furdúncio. Eles Essa do palhaço, eu sempre lembro de você. Eu sempre lembro de umas histórias que você me contou da festa do palhaço, que eu dou muita risada, viu? Mas a festa do palhaço é massa. Eu ainda vou para essa festa do palhaço. Você não, já tem aí, desde 2020, 2021, 2022, 3 anos, né, sem a festa do palhaço, que eu acho massa. Primeiro porque é aqui na frente de casa, né? E, bom, vamos lá. Mas se tiver esse ano, você vai me dizer, porque me vestir de palhaço agora, né? É me espelhar. Carnaval, uma semana antes do carnaval. Mas estão querendo fazer carnaval fora de época, então pode ser que role. Aí tem uma festa do palhaço, que é no Rio Vermelho, depois tem o furdúncio, que é na Ondina Barra, que vem aí, né, essas festas até o carnaval. E no Rio de Janeiro eles estão pegando uma coisa bem baiana, bem soteropolitana, eles estão introduzindo trio elétricos nesses blocos também, né, o que tem aumentado bastante. Você sabe que uma das grandes idealizadoras disso é Preta Gil, né? Preta Gil se tornou uma empresária disso aí, né? E ela, como tem vários contatos, né, filha de Gilberto Gil, como é que não tem contato? Sem falar que, além dos contatos pelo pai, ela também trabalhou muita coisa aí, né, na própria televisão. Sim. E ela tem umas bandeiras, né? Então, é muito inclusiva a Preta Gil. Eu só não acho que ela canta bem, mas o restante ela faz bem. Mas não precisa cantar bem quando você é filha de Gilberto Gil. Se eu fosse filha de Gilberto Gil, eu seria uma grande cantora. É aquela velha história, né? Ser filho de alguém como Gil ou Caetano, nossa, você já nasce filho de Caetano. Você já nasce devendo, né? Então, é aquela coisa de você nascer... Mas deixa eu lhe dizer uma coisa, filho. Eu sou filho de Dona Naninha com seu Deraldo, um pescador, uma dona de casa. Então, deixa eu ganhar meu pão dando minha aula, e você também, né? Porque você é filho de quem? De Dona Gel. E com seu quem? Com seu Zé. Olha, seu Zé. E agora, José? A festa acabou, a luz apagou. A luz apagou, né? E agora, José? Então, tem uma coisa que é muito, muito interessante dessa... ser filho de Gilberto Gil, Sérgio Buarque,
Chico Buarque, que Sérgio Buarque foi um grande sociólogo, aí o cara virou um grande cantor, que é um cara que eu acho genial, mas, como cantor é outra questão, mas tudo bem. Não podia ter tudo, né? O cara compõe bem, o não cara dá é pra... poético. Agora, mas aí gente... tem música dele que só ele sabe cantar e canta melhor. E outra coisa, eu acho que a voz de Chico é uma voz que não atrai, mas a letra é tão profundamente poética que a gente ouve outra voz, a gente ouve a história das músicas. Né? É o Arnaldo Antunes, né? Eu acho que Chico Buarque canta bem melhor, mas tudo bem. Mas você nasce como filho de Chico, você querer ser cantor, nasce como filho de Caetano, ou filho de Gilberto Gil, e querer entrar, isso é a mesma coisa que você ser filho do general Rei Leônidas, né? Você não pode... Você já nasce devendo à humanidade. Filho de gênio é problema, né? Não há como não comparar. Vamos lá. Mas vamos lá, que é por falar em filhos, né? Olha aí, ó, dois caras que... Eu sempre digo que Sandy Júnior é filho de Chitãozinho e Chororó, porque eu não sei quem é o pai dela. Aí, como é dupla, eu já boto os dois no meio. E o povo que achava que Sandy Júnior era uma pessoa só, Sandy... Entendeu? Deixa eu falar. Bom, o sertanejo... Era uma resenha antiga, mais que o povo gostava. O sertanejo é muito forte, né? É muito forte no Brasil, porque o Brasil é um país de uma origem agrícola. Na verdade, o mundo tem origem agrícola, né? Mas, assim, o Brasil é um país que se manteve muito tempo agrícola, né? Se manteve muito tempo rural. Foi um país que demorou de se urbanizar. E essa cultura agrária, essa cultura caipira, que não é pejorativa, viu, gente? A cultura caipira não é pejorativa, as pessoas é que usam. Ficam chamando os outros de caipira pejorativamente e não entendem da cultura caipira, tá? Mas essa cultura ligada à terra tem uma ligação muito forte com o sertanejo. E esse sertanejo começou a se espalhar a partir de 1920, muito num violão, um violão bom, uma gaita, né? Eu lembro que meu avô ligava o rádio e entrava aquele som do sertanejo, um sertanejo de raiz muito comum na região centro-oeste, é muito forte na região norte também, e no interior de São Paulo. E aí vão surgindo duplas que são algumas mais tradicionais, mais antigas, como Zé Rico e Milionário, Tonico e Tinoco, Rio Negro e Solimões, duplas antiguíssimas, e vão surgindo depois duplas que vão beber nessas fontes e até algumas pessoas de carreira solo, né? Mas duplas famosas, Chitãozinho e Chororó, Zé de Camargo, Luciano. Então, a gente tem Leandro e Leonardo. O Leandro teve uma morte trágica. E, ao longo das décadas, esse sertanejo foi criando, sendo um ritmo, sub-ritmos, ou seja, as variações do estilo. Então, você tem um sertanejo de raiz, você tem um sertanejo mais dançante, você tem um sertanejo mais romântico, você tem... Olha, é tanta coisa que eu tenho dificuldade hoje, às vezes, de ouvir e dizer assim, vem cá, isso é forró universitário ou isso é sertanejo? Tem um pós-universitário. Tem um elemento muito interessante aí que a gente não pode esquecer, que é a viola, né? A viola, que é a viola sertaneja e a viola caipira. Essa viola, esse instrumento com afinações diferentes, que tem toda uma questão que veio de Portugal, e aqui ele ganha uma afinação diferente. Essa questão do sertão no Brasil, que o Darcy explica bastante, né? Porque a gente entende sertão como Nordeste, sertão não, Goiás, etc. E o caipira, que é aquela demarcação ali do Sudeste, interior de São Paulo, Minas Gerais, né? Então, você tem aí isso que é muito forte, não só no elemento cultural, mas a questão dessa modificação dessa viola, que vai tocar uma reflexão sobre a vida, né? E que em Goiás já tem uma questão diferente, depois a questão pantaneira, né? Que a gente tem a novela aí que refizeram aí, né? O Pantanal, que aí tem a questão, né, da viola, a pantaneira, ela vai achalando, de longe se vai, e que é muito interessante.
até chegar no que a gente chama hoje, né, de sertanejo universitário, né? Eu acho que é bem isso, né? Eu não E sei. a viola, sim, tem um som muito gostoso, e quando a gente começa a ouvir, realmente é um som, eu estou falando de som, estou falando de letra, não estou falando de som, porque tem toda uma coisa no sertanejo, que é o tom de voz, né, a segunda voz nas duplas, mas o som da viola, o som do acordeão, né, como esse som da viola é produzido por instrumentistas que nunca estudaram viola, que nunca estudaram, foram tomar curso de violão para fazer esse som, e eles realmente emitem. Sofreu preconceito, o sertanejo. O Brasil é um país interessante nesse quesito, né? Porque às vezes as pessoas que gostam de um ritmo acham que o outro não presta. E criam uma resistência, né? Ah, você gosta de sertanejo? Cara. E a gente foi percebendo ao longo do tempo a riqueza que o sertanejo representa dentro do processo cultural do sertanejo. Eu estou dizendo sertanejo pessoa. E como esse sertanejo e as letras representam, então você tem desde canções como tô indo agora para um lugar todinho meu, quero uma rede preguiçosa para deitar, até coisas mais, vai boiadeiro que a noite já vem, pega o seu galho e vai para junto do seu bem. Então, ou então, quando começava aquele programa, né, o Som Brasil, que era com aquele Rolando Boldrin, ele começava com amanheceu, peguei a viola, botei na sacola e fui viajar, que já é uma coisa completamente diferente, ritmamente falando, né? E a gente vai, quando a gente vai estudando essa coisa das referências musicais, Ronald, eu não sei se você pensa como eu, mas a gente vai descobrindo esses Brasis que o Darcy Ribeiro traz, né? E chega um momento que se bebe, eu acho que esse forró universitário termina bebendo muito nesse country, o country americano. Tem uns caras americanos, norte-americanos, né? Como o John Cash. Puxa, parece aquela trilha sonora da música, do filme de faroeste. Quando aquele cara tá numa viagem a cavalo, ele para, no meio do nada, acende aquela fogueirinha e toca a gaita. E aí, de repente, ele chega numa cidadezinha e ele vai para o que eles chamam de salão, né? E tem lá as meninas dançando, aí vem aquela batida, parecendo sapateado. Então, a gente pega tudo isso, e é o que eu disse anteriormente, eu acho que a gente é um caldeirão alquímico, e nas regiões centro-oeste e norte, ali nas fronteiras, áreas fronteiriças, junto também com as áreas fronteiriças, com alguns países da América do Sul, isso aumenta, né? Ali na fronteira com a Bolívia, na fronteira com o Paraguai, só que já mistura, porque o cara vem, foi no Bailém, Assunção, capital do Paraguai, e aí vai juntando essa viola, mais esse sapateado, meu irmão, é um negócio lindo. Agora, a gente tem isso no país todo. Repare que aqui a gente coloca Goiás, São Paulo, Rio, Minas, Mato Grosso do Sul, Paraná. E como dizer que a Bahia não gosta do sertanejo? É muito difícil. O baiano gosta também do sertanejo, né? Você estava aí falando, né? E aí você cantou um trecho da música Majestade Sabiá. Eu lembrei de uma coisa incrível, que é um sambista chamado Jair Rodrigues. Eita! Cantava essa música, né? Então você falando dessa multiplicidade, dessa coisa, desse caldeirão, e eu lembrei justamente disso, né? Tem uma parte que ele canta até com o Chitãozinho Chororó e tal, né? E que foi um grande sambista, né? Com a voz maravilhosa, cantou com a Elis Regina, etc. E que tem aquela pegada também da música, né? Preta norte-americana, sul, né? Ele traz isso, essa mistura, e eu lembrando, você cantando, eu lembrando dessa música na voz dele, que ele faz toda... E o rádio foi um cara, né, que ajudou muito nessa difusão da música sertaneja, porque no interior o rádio era um meio de comunicação, né? Você não tinha a TV, a antena que pegasse o satélite. Hoje a galera encontra sinal de celular até no lugar onde não tem ninguém.
Mas nessa época, você chegando nas décadas de 50, 60, 70, o rádio, você punha a bateria e a frequência, né, os hertz, alcançava os pontos mais longínquos e toda... Aí, né? Exato. Ronald, meus pais tinham um rádio que ficava em cima da cristaleira que a gente não podia ligar nem desligar. Era uma coisa que era tão preciosa que só eles mexiam. E era um botão desse tamanho para mudar a rádio, né? E eu lembro que meus pais ouviam muito Sociedade, Excelsior, que são muito antigas. E outro dia eu ouvi uma narração de um gol na rádio, e assim, eu lhe confesso que eu me emocionei, assim, a ponto de lacrimejar, porque me trouxe uma memória afetiva muito intensa, porque minha mãe ouvia o futebol no rádio. O rádio era um elemento constitutivo, social, de verdade, porque essa galera hoje, cada um tem uma televisão, um celular, iPad, PlayStation, é tanto estímulo que a gente não dá valor nenhum. Na verdade, é assim, eu preciso disso, mas não é um valor, não é uma valia sentimental, uma valia material, entende? Quando eu pensei no rádio, eu ouvi eu não lembro quem foi que narrou, né, o gol, mas eu me trouxe minha mãe ouvindo o rádio, e o rádio que ficava ligado o dia inteiro praticamente. O rádio que começava às 5 da manhã, exatamente, o galo cantava e era música sertaneja, que era entoada, para chamar, porque na zona rural você acorda muito cedo e você dorme muito cedo. E nós não tínhamos luz, então era candeeiro, era Aladim, era vela. Minha mãe é uma assim, a Vitória, né? Ela fazia os candeeiros com lata de leite ninho e aí molhava o pavio no querosene e acendia a ponta do pavio ali, e era uma ciência aquilo, porque não incendiava a casa, né? E isso tudo faz parte de um Brasil que é essência. O Brasil é isso. Quando o Drummond escreve, por exemplo, O Acendedor de Lampiões, na década de 30, no Rio de Janeiro, não tinha luz, então tinha um cara contratado que acendia os lampiões na rua e de manhã, na alvorada, ele ia e apagava os lampiões. Então, o rádio faz parte dessa história e essas canções fazem parte dessa história. Mas fale aí, que eu sei que você tem história para contar também. Não, porque falando do rádio, eu lembro que, assim, o rádio, ele passa a ser algo também portátil. Eu lembro que tinha aquela alçazinha e eu comecei a trabalhar muito cedo e eu via na obra, né, tinha aqueles operários que moravam nas obras, que vinham do interior e tal. Então, cedo, você já via aquele radinho pendurado, né, em alguma coisa lá de madeira ou em alguma armação de ferro, ele pendurado ali o dia todo e entrava à noite ali, quando se tinha eletricidade ou quando se usava na bateria. Você via muito isso, era marcante, né, o início do dia, você chegava no ônibus, tinha sempre alguém escutando o rádio, né? E hoje, com toda a tecnologia, tem uma coisa que tem aumentado e que parece muito com rádio, só que a galera migrou muito para fazer cortes de vídeos, que é o podcast, né? Podcast tem muito essa coisa parecida com rádio, só que ficou muito, né, pegaram cortes, filmaram com a questão de entrevista, saiu muito uma ideia que se começou o podcast, que era alguém falando sobre uma coisa, explicando outra, convidava uma pessoa, e não como está hoje, mas está valendo e muita gente, né, usa para fazer outras coisas, para estudar e está escutando. Só que hoje, com a internet, né, é interessante essa coisa. Eu acho que o podcast teve que se adaptar também por causa do público, né? Eu, por exemplo, adorei a ideia do rádio no podcast, porque era o rádio, né? Mas, de repente, a adaptação que se tem visa esse mercado, né? Porque tudo é muito mercadológico. A sociedade hoje cria e quer atender ao mercado para gerar rendimento também, ou visibilidade. Quando não é renda, é visibilidade, quando não são os dois.
Então, eu lembro que uma vez me chamaram para eu fazer uma participação no rádio, né? Eu fui muito feliz, porque, pô, a rádio é a cara da minha mãe. Então, eu fui achando, foi no dia de uma eleição, e eu fui participar com o Adelson Carvalho, eu acho, ele me convidou, para ficar com ele uma manhã de eleição, trabalhando, fazendo perguntas, né? Respondendo perguntas como pedagoga também. Enfim, eles fizeram um programa lá. Fiquei abismada, porque o rádio hoje não é nada daquilo que era antigamente, eu achando que eu ia... É uma coisa completamente digital, um cara de botão. A única coisa que preservaram é aquele microfone grandão que desce, sabe? Na sua frente para captar qualquer som do estúdio. Mas, no mais, eu fiquei frustrada. Eu esperava... É muito estranho, né? Eu tive uma pequena participação no rádio, na TV, na rádio educativa, educadora, né? Que eram livros importantes para a humanidade, uma coisa mais ou menos assim. E você falava ali alguns muito rápido, né? Porque o tempo ali é muito escasso. Aí perguntaram um livro e eu apresentei a República de Platão, né? Porque era um livro importante para se ler até hoje e tal. Mas é estranho, porque eu nunca tinha escutado minha voz, né, assim, no rádio. Eu disse, quem é esse cara aí, velho? Outro cara aí. Mas também fiquei frustrado, porque eu cheguei lá, muita tecnologia, né, muita coisa... Sim. Agora, eu tive que dar meu braço, minha mão para a motória, porque eu achava que aquele negócio de as pessoas ligarem era mentira, né? Não. Durante a participação, as pessoas ligam mesmo. Teve uma criatura que ligou e disse, eu queria falar que você foi minha professora, ligou para isso, eu ligar para você falar que eu fui sua aluna e que eu passei. Aí eu disse, porra, essa coisa acontece de verdade. Teve uma pergunta. Eu disse, alguém quiser fazer pergunta de língua portuguesa e tal, aí uma senhora ligou, professora, meu marido disse que eu sou burra, porque eu falo que eu estou meia nervosa. Professora, eu sou burra? Olha a pergunta. Disse, não, a senhora quer perguntar outra coisa, a senhora quer perguntar sobre o meia, não se a senhora é burra, não, a senhora não é burra. É muito interessante. Aí a gente falou um pouco já, né, desse rock brasileiro que começa sob uma influência fortíssima do rock dos Estados Unidos e dos garotos de Liverpool, né? Primeiro o Elvis é um grande nome, tá até saindo aí o filme do Elvis, dizem que é muito bom, eu não assisti, não posso falar ainda, mas o Elvis foi grande influência. O Elvis era um garoto dançante, com uma voz linda, um rosto muito bonito, carismático, que infelizmente se perdeu aí no bonde da história por questões que a gente não pode hoje precisar, porque depende de todo o processo terapêutico, né? Não se julga um usuário como foi o Elvis, assim, de uma forma tão superficial, e nem se crucifica, nem se julga, né? Mas Elvis foi um expoente, foi uma passagem meteórica por este plano dele, mas que deixou marcas profundas, viu? O final da carreira do Elvis, que não é final de carreira, mas ele estava completamente inchado, você percebia claramente um homem nostálgico, as últimas composições de Elvis, deixa aquele lado dançante dele para uma estrutura bastante introspectiva, não é? Mas ele influencia muito a Jovem Guarda de Roberto Carlos, mas eu acho que a Jovem Guarda é muito mais influenciada pelos Beatles, inclusive o Roberto, junto com o seu grupo, Erasmo, Vanderlé, dispõe os músicos como os Beatles, com a roupa muito parecida com os Beatles, é quase uma cópia. Tá? Hoje ele teria um processo por plágio, tá? Porque é igualzinho o que ele põe. E o Roberto foi muito inteligente, é um cara que fez uma carreira, né? Na época você tinha outros nomes, como a própria Celi Campelo, os Mutantes da Rita Lee que está aí já bastante idosa, mas nunca perdeu a irreverência. E ela fez parte dos Mutantes que tocaram... Você falando que ela está bastante idosa, você ia ter uma resposta nada legal. Muito, mas ela tá idosa já, né? Mas é muito lúcida, muito inteligente, muito questionadora, rebelde. Como é que você usou a palavra que você não podia ser na ditadura? Subversiva ao extremo. Muito subversivo. E aí o movimento Tropicália, né, que ocorre na década de 60, um movimento de experimentação sonora, musical,
musical, construtiva, é algo impressionante. Caetano, Gil, Tom Zé, eles misturam, experimentam. Teve um movimento contra a guitarra elétrica, porque o Caetano e o Gil teimavam em trazer a guitarra elétrica, o baixo também, porque os Beatles estavam explodindo, o Elvis. Eles queriam, e teve muito tradição, teve até passeata contra a guitarra elétrica. E eles, muito insistentes, esses caras foram os revolucionários. Mas, para mim, neste slide, o cara que merece muita nossa reverência é um baiano arretado chamado Raul Seixas, tá? Raul é um compositor, é um cantor, é um arranjador sincrético. A música dele mistura tudo. Eu gosto muito de citar Mosca na Sopa, porque Mosca na Sopa tem afoxé, tem rock, tem uma mistura. Ele é algo de transcendental, mas que também andou aí, eu falei do Elvis, né? Mas o Raul também morre jovem. Aliás, o túmulo de Raul é o mais visitado no Brasil, viu? Que é o que está no Jardim da Saudade. A galera vai, se veste de Raul e toca até o tempo não existir mais. Ele foi muito sucesso na década de 60. Na década de 80 vem o rock pop, que a gente falou aqui, com o Renato Russo, com os meninos do Paralamas, né? O Capital Inicial. Na década de 90, esses caras bebem na década de 80, e aí surge Skank, surge Mamonas Assassinas, surge Jota Quest, surge o Rapa. A gente produziu muito, só que esse rock de 90 não é igual ao rock pop nacional de 80, porque aquele de 80 estava muito conectado ao fim da ditadura. O de 90 já está no processo de democracia, né? Então, parece que eles perdem mais esse viés político, o Ronald vai opinar aí, e nos anos 2000, aí já vem um outro tipo de rock, um rock mais metálico, mais pesado, com Detonautas, com Pitty que teve recentemente na Concha Acústica, com CPM 22, e muita mistura também, deixa aquela coisa só de rock, passa a misturar instrumento, passa a ter uma outra concepção, a música eletrônica vem forte também. Mas e aí, Ronald, entre aí na roda e conte. A questão do rock, né, nacional da década de 80 marcou muito não só o final da ditadura, mas uma crítica à questão do regime militar, que ainda de alguma forma se estendia, a repressão, né? Então, você tem muito isso no Plebe Rude, que é uma banda que se manteve assim fiel. Porque, por exemplo, quando você pega Titãs, você faz um passeio no Titãs para esse pop rock, que é essa coisa de que sei, que é amor, né? Muito diferente daquele lá do Bichos Escrotos, que é um Beijos! Que tem lá nota 10, nota 10 para as meninas da torcida adversária, para aberturas acadêmicas. Então, tem um ritmo punk rock que traz lá influência do rock britânico, né, de algumas bandas, dos Ramones e tal. Então, assim, há uma crítica pesada à questão social, tem toda aquela questão, né, a televisão me deixou burro demais, Euclides fala para a mãe, né? Então, tem toda essa visão. Daí, você sai para aquilo que é o pop rock romântico, já entrando aí no final da década de 90, né? E vão aparecer aí, na 90, aí, na Mamonas Assassinas, que teve um sucesso maravilhoso, que infelizmente foi interrompido por uma questão trágica, né? Com a queda lá do avião dos meninos, e que estava alcançando um público muito pequeno, né? Que não era um público acostumado com música rock, que era aquela galerazinha ali dos meninos de 10, 12, 13 anos. E aí, nesse cenário também, vai surgir aí o Skank, como Paulinha falou, o Jota Quest, na época era outro nome, né? Eu não lembro o nome agora, eles mudaram. Também não lembro, não. Então, você tem aí alguns, né, resistiram, como o Engenheiros ainda faz shows, o próprio Titãs ainda faz. O Engenheiro não perdeu a característica original, eles reproduzem aquele som antigo, faz uma mudança, mas continua com a mesma coisa. O Plebe Rude ainda aparece bastante.
Capital Inicial também, Capital tá Inicial também teve algumas produções posteriores, mas mantém ali aquela coisa, né? Você tem o Ira, que ainda se apresenta de vez em quando e tal, que é esse cenário que conseguiu se manter. Legião, com a morte do Renato Russo, a galera ainda quis, né, manter a banda, enquanto o filho dele estava crescendo, o filho dele, né, chegou à maioridade, começou a reivindicar os direitos da banda, está num processo, uma discussão incrível. A primeira sentença foi favorável a ele, para que os outros, inclusive quando os meninos começaram a fazer shows, eles não podiam cantar as letras de Renato Russo sozinho. Assim, as letras que eram só de Renato Russo, eles não podiam cantar. Agora, eu não entendi por que houve essa reivindicação, entende? Porque, assim, o menino não vai... Eu não entendo, mas eu também não entendo o ser humano, então deixa... Não, é bem estranho. Aí tem um monte de coisa, fizeram um show, né, grandioso, com vários artistas, né, que cantaram as músicas, que eram lá da Legião, inclusive por um Renato Russo, mas está um processo aí, é aquela coisa que geralmente envolve muitas bandas de separação, por isso que alguns vão para a carreira solo, etc. Mas tinha, por exemplo, no cenário baiano, tinha algumas bandas que despontaram no cenário nacional, outras não, como Rabo de Saia, que era uma banda que eu gostava muito, que era composto por mulheres e tinha um cara, só que era o vocalista. Todo mundo que tocava era mulher, então eu assisti aqui em casas de show que tinha na época, principalmente aqui no Rio Vermelho, tinha a Lite Marginal, Imagens Falsas, Cabos de Guerra. Daqui de Salvador saiu uma banda muito importante, que foi a Camisa de Vênus, que depois gravou um CD lá com o Raul Seixas, né? Marcelo Nova até hoje está aí. Sim. Né? Compôs muito com o Raul, Marcelo. Compôs bastante. Foi um cara que, no momento em que o Raul estava no ostracismo, ele deu a mão a Raul, ajudou bastante. Inclusive, o pessoal que não tinha noção foi dizer que ele tinha tirado proveito. Pelo contrário, né? Eu digo isso porque eu fui para shows do Camisa de Vênus muito antes, depois eu fui para, né, aquela questão lá, Raul cantando já muito fraquinho, com dificuldade, eles ali motivando ele. O Marcelo Nova foi um grande, assim, parceiro do Raul, no momento que estava difícil para Raul, ele já estava ali, né, além de uma situação bem, né, estava sumido na música, estava com a saúde já caminhando para uma coisa, né, muito séria. Então, assim, é um momento importante, é um momento que a gente poderia fazer só uma aula dizendo sobre esse momento, porque você tem lá aborto elétrico, etc., que tem Veraneio Vascaíno, Polícia, Proteção, músicas que têm letras muito fortes, muito críticas, né? E que algumas delas vão, de repente, mudando, a gente tem lá, e depois volta, aparece Pitty tentando resgatar, depois tem outros ritmos, CPM, como você falou, Detonautas e tal, que estão e aí. E hoje tem aí Baiana System, né? Que Baiana System, que tem uma música fantástica, que mistura desde a música latina a uma música que traz ritmos baianos, a um rock mais de protesto, com letras bem fortes, bem interessantes. E acho que é uma banda assim que eu gosto bastante, tem meu respeito, e que geralmente aparece no carnaval meio que contrariando todo o cenário, né? Eu acho fantástico. Eles são bem sincréticos, né? Bem. Não, maravilhoso. Eu acho, assim, uma mistura fantástica. Né? Bom, aí a gente pega uma coisa pela qual nós passamos rapidinho, e agora podemos falar um pouco mais, que é o tropicalismo, né? O tropicalismo, e esses dois caras aí foram sensacionais, embora você tenha o Jorge Benjó também, fazendo uma música muito experimental, você tem o Tom Zé para mim é sensacional. Os Mutantes está aí, a Rita Lee ali no meio, bem novinha ainda. E o que acontece? Você está num período de instabilidade, né? O período militar, e esses meninos começam realmente a participar de festivais, e dentro dos festivais eles começam a experimentar. Na verdade, eles têm a ousadia de experimentar, e vão experimentando uma mistura nem nunca feita, tá? Inclusive, havia toda uma ala tradicional, né, dos próprios festivais, aquelas musiquinhas ali
com um som já muito... O Chico inova, porque ele canta com o MPB4, então tem pouco instrumento e muita voz, né? Quando no festival eles cantam, por exemplo, voz ativa, né? Uma coisa linda, porque os caras ficam pá, pá, para, pá, pá, e eles vão no ritmo, um canto, o outro responde, é muito bonito. E esses caras experimentaram, né? A própria construção instrumental é diferente, mas as letras também, e aí surge o disco, que é Tropicália, o nome do disco é Tropicália, e uma música que é Tropicália, né? Em que você tem, assim, uma quebra de ritmo muito grande, vem, aí daqui a pouco... Aí depois volta. Um ritmo muito... Caetano cantando é muito engraçado, porque ele é meio doido para dançar, e aí quando acelera ele fica... Então, o que é a palavra vanguarda? Vanguarda significa frente. Então, a Tropicália é uma música de vanguarda. É uma música que vai também na direção já da luta contra esse sistema político, contra a opressão, contra a violência forte de perseguição, de tortura. E aí os ícones, né? Gil, Caetano, Gal, Tom Zé, e esse movimento é considerado um dos mais revolucionários da música brasileira, né? Até hoje se fala do tropicalismo, o Gil acabou de fazer 80 anos, né? E ele fala do tropicalismo com muito carinho. Olha que o Gil tem muito sucesso, mas ele fala do tropicalismo, porque ele diz assim, que eles produziam o tempo inteiro, era uma efervescência, o tempo todo eles estavam juntos, e foi isso que rendeu também as perseguições que vêm em seguida, a ponto de eles terem que morar em Londres por um tempo, quando vem a composição de London, quando o Roberto vai levando uma composição que ele fez para o Caetano. Mas o Roberto, aconteceu o quê na ditadura? Nada. Roberto sempre foi um cara que não se envolveu com polêmica e nem com política. Ele silencia, e ele está aí até hoje. E aí, Ronald? É interessante porque, historicamente, né, quando fala de Roberto Carlos, muita gente, porque ele teve... Não, na verdade, ele não tinha uma música, nunca teve uma música que tivesse uma letra marcada pelo protesto, ele sempre foi um cara que estava numa ideia bastante dentro daquilo que era aceitável, nenhuma polêmica, composições ricas, parcerias, algumas até críticas ali, mas dentro de uma linha aceitável, né? Aí surgem as várias questões para falar. Mas a Tropicália tem uma coisa que é muito rica, né? Essa mistura, né, de coisas que estão pelo mundo, mas que é essencialmente brasileira, né? E que vai trazer pessoas de fora, artistas, né, que vão tentar entender isso e que querem levar os caras para aí fora e tal. E marca uma coisa que é importante do Tropicália, que você tem, nesse momento, uma música brasileira, como você falou, né, que tende a imitar a música norte-americana, né? E essa mistura ritmo, essa transgressão musical, ou seja, vanguarda, está fora daquilo que está no momento, ela é muito especial, né? Não só no sentido ritmo, de letra, de rebeldia, daquela coisa estética que é o espanto, né? Você causa um mal-estar porque ela foge daquilo que o ouvido está acostumado, né? Essas oscilações, essa coisa toda, e de uma grandeza de produção muito, muito interessante, que marca isso de uma forma, né, que daí outros nomes, como a PP, o Baby e tal, que vão, né, nessa linha, trazendo uma música brasileira que Sim. é diferente, não é samba, não é sertanejo, não é uma música de raiz, não tem uma coisa africana, tem tudo, e de uma forma que é o novo, mas mostrando aquilo que é uma característica muito própria do Brasil, que é a mistura, né?
É como diz lá Gilberto Freire em Casagrande Senzala, nós somos essencialmente miscigenados. Então, a música tropical é a marca disso, a marca dessa inovação, né, tentando ser algo brasileiro mais novo. E se produz muito nessa época, porque você tem grandes grupos, né? Porque você depois vai ter Novos Baianos, Doces Bárbaros, Clube da Esquina, a gente está produzindo muito. Muita então, coisa. Aqui, completando isso, né, que Ronald falou, porque a gente está falando ainda do tropicalismo, é isso aqui, o declínio da bossa nova, a bossa que é extremamente elitizada, está ali na Zona Sul, né, do Rio de Janeiro, a gente já falou da bossa. E aí surge o movimento MPB, a Tropicália meio que caminha para essa música de protesto, e essa música de protesto vai independer de ritmo. O movimento MPB, quando as pessoas falam muito MPB, hoje é muito ritmo, aquela vozinha, aquela musiquinha mais, né? Isso é MPB, essa voz é MPB. Você já viu a nova voz da MPB? Olha aqui, o Felipe Cato. Não, MPB é a nomenclatura de protesto. Tá? E a Tropicália abre esse caminho, e a Tropicália dialoga, inclusive, com o movimento da Semana de Arte Moderna de 22, né? Aquela história de você fazer, inovar, que dialoga com o concretismo também, o Ferreira Goulart dialoga com Oswald de Andrade, então tem toda uma conexão aí de uma nova forma de fazer, porque o concretismo já olha a poesia pelo aspecto gráfico. Você precisa ver além de ouvir, não é só declamar. Você precisa ver a poesia, ela tem uma forma, ela tem um ritmo. Então, repare, a música é ritmo, a poesia está no ritmo. E eles voltam à geração de 22, porque a geração de 22 é uma geração irreverente e é efervescente. Então, está todo mundo conectado, só que você já não tem o Oswald de Andrade aí. Todo mundo sabe que o Oswald de Andrade tem uma morte mais prematura, ele era também meio depressivo, mas o Oswald deixou um legado. É diferente do Mário. O Mário era mais tradicional, embora tenha produzido bastante também nessa geração de 22. O Oswald era um subversivo, era um irônico, e tinha tudo a ver com esse momento. Não é? Então, essa galera da Tropicália também cria uma moda, cria um jeito de ser. Quando a gente vê o Caetano e o Gil da época, eles eram muito a cara do hippie, né? Aquela coisa meio despojada. Eu gosto muito dessa foto aqui. Ó, olha pro Caetano, ó. A calça cocota lá embaixo, uma camisa aberta, cheia de colagem. Sapato, cavalo de aço, de um salto. Bem década de 70, né, negão? Bem a década de 70. Quando você olha o Michael Jackson, lá no início, os Jacksons, ele guri ainda. Essa moda aí. Então, e eles bem hippies, assim, não tô nem aí para você. E sempre houve uma perseguição a esse modelo alternativo de viver. Esse modelo alternativo sempre chocou a sociedade. Não sei exatamente por quê, mas a gente pode buscar bases sociológicas para isso, tá certo? E eles se apropriaram desse comportamento e transformaram isso também em música, e se apropriaram da música e transformaram em comportamento. E os caras estão aí. É algo que vem nessa coisa hippie, né, que traz duas questões bem transgressivas, sociologicamente falando, né, que é um movimento de contracultura, que traz uma ruptura daquela família tradicional, né, norte-americana cristã, que aqui no Brasil cristã católica, que vai falar dessa questão sexual como uma liberdade, né, e que isso não era pronto para ouvir, né, e você tem um modelo de roupa que se enquadra naquele modelo tradicional, o homem, né, mesmo já não usando mais o terno, mas a camisa de manga comprida, calça por dentro, sapato social, né, que era muito marcante ali, no máximo de ousadia, uma roupa um pouco mais xadrez, mas mesmo assim já era, né, algo... E o cabelo, o homem começa a ter o cabelo, né, cortado, né, alinhado, as mulheres com outro cabelo, né, maior, bem grande. E eles a cabeleira, E eles com a cabeleira, que não era comum, usar brincos para homens era um absurdo, usar como Caetano usava, usar camisas em que a barriga ficava de fora, aí isso é roupa feminina, muito colorido para o homem.
o sapato cavalo de aço, que era um sapato que tinha saltos, a calça boca de sino. Então, você mistura uma roupa que pode ser masculina e feminina, que se usava a expressão na época, a roupa unissex, né? Então, isso é uma transgressão visual, além da transgressão musical e na letra, que marca justamente essa cultura, essa contracultura, essa rebeldia, né? Que traz aí no bojo um estereótipo marcado não só pela transgressão, mas pela marginalização de quem participa, né? Sim, e assim, é muito importante falar disso para essa galera que não viveu isso. Vocês veem o Caetano hoje, veem o Gil, mas o Gil com 80, muito quietinho, naquele show com os grandes sucessos. O Caetano envelheceu muito bem, é bom que se diga, tá? O Caetano tá ótimo, fazendo shows, assim, bem animados. Mas esses caras são de uma extrema importância para a história musical e política do Brasil, viu? Repare que é uma coisa tão forte, quando eles são presos, o movimento da Tropicália é interrompido, mas não esquecido. Até hoje a gente fala do tropicalismo. Outro dia estavam comemorando aí 50 anos, 40 anos do tropicalismo, e voltando, então o Tom Zé fala, o Tom Zé é uma figura, né, inteligentíssimo. Acho que, inclusive, viu, Ronaldinho, é uma opinião, eu acho que o Tom Zé não recebe o devido valor. Esse cara ele traz essa mágoa, né? Desculpa interromper, uma vez eu vi uma entrevista dele, que o reconhecimento dele veio de fora, não lembro agora, ele fala de um grande artista americano que veio aqui, e que é esse artista que vai levar ele para fora, né? Vai levar ele para os Estados Unidos, e a partir daí que ele fica conhecido. Né? Então, se a gente está falando de reverência visual, o Tom Zé tem uma irreverência musical que é de fantástico. E aí ele traz essa mágoa, porque ele diz assim, que a partir daí começaram a convidar ele para muita coisa. Né? Mas ele precisou ser reconhecido lá fora. Bem tenda dos milagres, né? Bem tenda dos milagres. Precisou ser reconhecido lá fora. Então, ele traz essa fala sempre, assim, quando tem uma entrevista mais, alguma coisa falando da carreira dele e tal, ele traz isso, olha, eu precisei ir lá fora para depois a galera começar a me convidar aqui, mas não foi assim. E ainda assim, eu acho que é pouco reconhecido. Sim, e o que eu acho é que ele dialoga muito com o concretismo, o jogo de palavras, a sonoridade, ele é fantástico. E aí vem esse grande movimento, né? Um movimento que não é de ritmo. MPB não é ritmo. MPB é ideológico. Movimento MPB, galera do segundo ano, é ideológico. Pode ser forró, pode ser baião, pode ser rock, pode ser samba, não importa. É letra, é intencionalidade. Tá? Então, movimento artístico musical que busca valorizar gêneros musicais e compositores do país e que tem essa conexão, olha lá no item 3, letras de cunho político e ideológico, que o Brasil estava no momento mais pesado do governo militar, que foi a partir do ato institucional número 5. Então, no final dessa década de 60, a fertilidade é muito grande, é muita canção de protesto, embora você tenha algumas vertentes de música romântica, mas tem muito protesto. E é nesse período que a Elis apresenta o Fino da Bossa, junto com Jair Rodrigues. Jair é fantástico, viu? Jair Rodrigues é um cara... E ele vai caminhar em vários ritmos, né? Diga-se de passagem. Sim, nossa, eu adorava. Depois, o filho dele seguiu, o Jairzinho, né? O Jairzinho produziu muito também, mas é uma produção, quando a gente fica assim meio saudosista, né? Porque às vezes a gente... diz assim, porque a música de hoje não é mais, mas é porque realmente havia uma produção, galera, e muitos de vocês ouvem isso através dos pais, através dos avós, né? Tem muita produção antiga que é revisitada, remixada, regravada. Agora, por exemplo, o Milton Nascimento está fazendo o último show da carreira dele, né? Ele vai fazer uma turnê que ele diz que é a última, que é para encerrar. Né? Então, o Milton Nascimento construiu canções belíssimas e com grandes parcerias, como no próprio Chico Buarque, né?
Você tem aí, no lado direito, um bocado de gente, Toquinho está aí tocando muito, né? Surgiram outras vozes, como Adriana Calcanhoto, Marisa Monte, depois o Cássia Eller, que teve uma passagem muito meteórica pelas nossas vidas, mas que deixou marcas profundas. Está ali quem nos deixou recentemente, Elza Soares. E observe que nessa tela a gente percebe Moraes Moreira também, né? Moraes Moreira, que nos deixou, não é? E você tem menos vozes femininas, porque a mulher ainda era muito perseguida nos palcos, né? Paulinha, muito perseguida. Interessante você falando dessa questão da mulher. Eu fui para o último show que Moraes cantou e eu não sabia que seria o último, porque não era dele. Eu fui, né, no Solar do União assistir, né, o show da banda Furtacô, né, e aí quem abriu o show foi o Moraes. E era, não sei, né, aquelas coisas que a gente não espera, parece que ele só ia cantar 2 músicas, e ele cantou pra caramba, cantou muito, né, não sei se teve um atraso. Virou show dele. Foi parte mais do show do Moraes. Pouco tempo depois, né, ficou doente, internou e tal, e foi muito marcante, assim, porque eu cresci ouvindo Moraes Moreira, né, aquela coisa do preta, pretinha. Abra a porta de carnaval, a janela e vem ver o sol. Ele é muito bom. Então, aí você vê, né, um cara também que sempre teve um palco, você falando da questão da mulher, sempre teve um palco que sempre trazia, né, essa valorização de convidar cantoras para participar com ele, já que não tinha tanto esse espaço, mas as guerreiras brasileiras construíram um espaço que foi há muito, por exemplo, você tem uma Maria Bethânia, uma Gal Costa, né, a própria Elza Soares, que contrariou... Alcione, né? Alcione, pelo amor de Deus. Bete Carvalho, que nos deixou recentemente, Nana Caymmi, a voz de Nana, Ângela Rorô. Nossa, você tocou em Ângela Rorô, amo demais. Dá licença, mas é muita voz que a gente teve a honra de ouvir, né? Aí a gente vai para os movimentos que bebem os próprios nomes, né? Funk e rap, né? Então, vamos beber na cultura estadunidense, na década de 60, os movimentos na periferia e nas periferias dos Estados Unidos, a comunidade afro-americana e latina que morava nos Estados Unidos não tinha espaço de lazer, eles criam um espaço de lazer na rua. E aí vem essa mistura derivada do jazz, do blues, dos afrodescendentes, das vozes dos corais gospel, do soul. É muita riqueza também. Os Estados Unidos, na voz negra, na música negra, na afro-americanidade, é muito rica. Aqui lá eles são muito preconceituosos, mas eu estou para ouvir timbre de voz como de, por exemplo, Whitney Houston. Tá? A mulher, quando abre a boca, você fica boquiaberta. Então, na década de 50, você tem o jazz, aparece o jazz, o soul, tem até o filme, né? Soul, que eu acho lindo. O Tim Maia bebeu nesse jazz, nesse soul. Eu ia falar disso, a influência da música soul em Tim Maia é muito rica. E ele é maravilhoso. Pena que, né, partiu tão cedo por conta do comportamento, né? Bom, mas tem outras coisas muito profundas disso também. Na década de 70, vem a música eletrônica, o rock, repare que riqueza, viu? Blues, jazz, soul, música eletrônica, rock. E aí o movimento hip hop, né? Os DJs, os MCs, e nós produzimos muito nesse Brasil. Eu só quero ser feliz. E as temáticas também muito interligadas ao sofrimento dessa comunidade, que aqui também estava marginalizada, estava à margem da sociedade. E aí, na década de 90, funk, hip hop, rap, a periferia passou sociologicamente a se pronunciar a partir da música. Se ninguém quer me ver... Essa cultura da periferia, né, que nunca foi colocada,
que no no final da década de 90, se chama de cultura marginal, né? Que surge justamente das rádios piratas, rádios que não tinham licença, das comunidades, e que vão propagar essas músicas, as poesias, né? Coisas que não ocupavam espaço de mídia. E como os vestibulares começaram a comprar, né, os Racionais já apareceram, a FUVEST, a Unicamp já colocou na lista Sobrevivendo no Inferno, uma galera que começa a ter visibilidade forte, MC Daí, Mano, muito presente. Nós temos um estilo que cresce também na Bahia, não é? Muita gente aparecendo aí, fazendo uma música de protesto, uma música de contestação mesmo, dizer, olha, eu existo, eu quero ser visto, tá? Eu sou cidadão. E numa denúncia muito grande, né? Então, também veio um preconceito muito grande com esses estilos, exatamente por causa de quê, né? Da origem. Então, esse funk carioca, por exemplo, da década de 80, tem uma batida muito forte, essa batida eletrônica do hip-hop, com a poesia do rap, muito DJ produzindo, mas, de repente, o que eles trazem? Eles trazem uma realidade que muito da sociedade não quer ver. Esse retrato do subúrbio, da marginalização, as invasões, como a polícia chega, eles começam a trazer coisas que não precisam ser vistas, não precisam, não para uma elite classe média alta, e esses caras começam a trazer uma realidade. As letras vão ter isso logo quando começam, mas aí nos anos 2000 o processo começa sociologicamente a caminhar para um outro espaço da apelação, de batidas repetitivas, de danças mais erotizadas, mas também é um movimento sociológico, tá certo? Sim. Eu acho que tudo tem uma finalidade. Os caras que fazem isso são caras muito inteligentes. Não é simplesmente, esse funk é muito baixo nível. Não é isso, tá? Já houve uma ideia de criminalizar, de proibir, não é? E não é necessariamente esse o caminho. O caminho é observar e entender que mensagem é essa e por que essa mensagem está vindo, né, Ronald? Sim, que é muito interessante, que a gente tem, você falando dos Racionais, eu estava aqui procurando uma coisa e achei um negócio muito engraçado aqui, né, você falando, eu procurando aqui, aí tem um vídeo do Diário de Detento, que é o primeiro clipe, e que hoje no YouTube ele não é aberto a menores de 18 anos, porque ele foi gravado justamente no presídio, né? Começa as cenas ali do presídio e tal, e é muito interessante porque como essa percepção dessa música, né, que a gente vai e volta falando de um movimento que traz uma mistura, mas também volta para a realidade que chama a atenção, e por isso, com muito preconceito de um detento, né, chamar a atenção para alguém que está preso, a realidade do presídio, né? Então, Sim. São discussões muito fortes, né, de pessoas que vivem nas comunidades e que têm ali o contato com pessoas que têm famílias de pessoas que foram presas, pessoas que já viveram isso, né? E como essa discussão é muito forte, né? E que você vê, por exemplo, a gente fala do como é o nome? Mano Brown, né? Essa figura hoje que é... Pode emendar aí, viu? Pode emendar, você já está falando ali. Né? Essa figura, eu estava tentando pegar uma música aqui, mas não sei se vai rolar, porque a gente não tem jeito, né? Essa batida que vai ficar muito forte, inclusive hoje, né, marcada de forma muito popular, né, e que tenta trazer, né, figura do Charles Brown, que vai trazer Negrali, que é uma voz feminina dessa música muito marcada de protesto, né. Então, assim, e ela tem uma interpretação, menino. Sim. Né? Muito, muito forte mesmo, e que, assim, o que eu acho mais interessante dessa discussão, né, quando as pessoas trazem a música, como você falou da MPB, e eu estava aqui lembrando
que essa coisa MPB também traz uma resistência à indústria cultural. Aquela música feita para descartar, né? Aquela música usada muito rápido, vai fazer um sucesso meteórico, e que chega uma hora que não tem nenhum sentido para uma discussão, né, social. Ela tem uma voz fantástica, muito boa. É assim, ó, o que a gente está falando aqui também, gente, é essa questão do preconceito, né? Sim. Quando esse cotidiano vem pelo rap, que a batida do rap é uma batida sem instrumento, é muito ligada na voz que carrega, né? Que é diferente um pouquinho, por exemplo, do funk. O funk tem uma batida eletrônica, o rap é a voz, normalmente, que carrega. É muito interessante, né? E rico na questão das rimas, ele precisa Sim. ter aquilo porque ele nasce justamente das disputas, né? O Emicida, ele né, desponta justamente nesse embate que lembra muito aquela coisa que tem, né? Oh, meu Deus, eu estou esquecendo que hoje a gente não vê muito, que tinha aqueles caras na rua que ficavam debatendo, não esqueci o nome daquilo. Bom, a gente tem como base, você pode ser o repente. O repente que tinha os duelos de repentistas. Sim. Você aí virou batalha de rap, né? Batalha de rap. Então, assim, os caras ficavam um gastando com o outro, vendo quem conseguia, né, falar mais coisas sem perder a rima. Uhum. Né? E ali a questão eletrônica só marcando o ritmo, né? E a voz é que conduzia, como você falou. Então, é muito forte essa parte, gente, e a gente vai fechar aqui com o pagode que é samba, é uma variação do samba. No Rio de Janeiro e na Bahia você tem bem diferentes, tá? Esse pagode que se traz aqui é o pagode carioca, é o pagode do Rio de Janeiro que nasce nos fundos de quintais. A gente falou dele quando falou de samba, lá em algumas aulas anteriores de ritmo, a gente falou de samba, e fala exatamente, não é, de como era proibido, eles se reuniam, né, na casa de Dona Tia Ciata, né, que é uma baiana que foi para o Rio de Janeiro, e se fazia muito samba no fundo da casa dela, né? Eram festas que inicialmente ocorriam na senzala, mas que depois vão ser reproduzidas. O ritmo tem muito pandeiro, aí tem um cavaquinho, às vezes você tem uma cuícazinha também, mas o pandeiro é muito forte, o ritmo é enérgico, é diferente do nosso pagode, que é cavaquinho. O pagode foi um contrabaixo, né? Dá uma harmonia diferente. É isso, exato. Um grande nome desse estilo foi a Beth Carvalho, que iniciou muita gente do pagode aí, como, né, o Péricles tem um carinho enorme, esses caras do Nobre, ela cantou com esse povo todo. Uma grande diva, inspiradora, musa. Sim, é uma musa dessa geração. E aí surge Zeca Pagodinho, o Martinho da Vila, né? Aí depois surgiu, por exemplo, a Revelação, eu te quero só pra mim, com mais ondação do mar, Jorge Aragão, né? Logo assim que puder, vou telefonar. Então, assim, é um estilo que é um pagode bem diferente do pagode da Bahia, viu, gente? O pagode da Bahia é um pagode cujo instrumento central é o cavaquinho. O pagode do Rio de Janeiro vai ter na percussão, tá? E essa percussão do pandeiro com essa rotação, e olhe como nessa imagem do Zeca Pagodinho, se você olhar o plano de fundo, você vê vários instrumentos de percussão, surdo, cuíca, a cuíca chora, né? Negócio bem interessante, mas aqui o pagode é bem diferente. O pagode na Bahia vai ser harmonia, vai ser o carinha lá que tem os músculos aqui em cima e aqui embaixo é fininho. Léo Santana. Isso, esse mesmo. Mas lá não, lá você for na Lapa, no Rio de Janeiro, numa quinta-noite, sexta-noite, tem 15, 20 bares, cada um com um grupo de pagode na roda, e todo mundo produzindo, tá bom? Então, a gente fecha com o pagode aqui, fecha o pagode com o pagode,
A gente foi até o talo da aula hoje. É uma aula que tem muitos ritmos, a gente precisa trabalhar cada um, por isso demorou mais, tá bom? E a gente se despede, um cheiro, né, Ronaldinho? Manda um cheiro aí. Cheiro, um abraço, um beijo. Tchau, galera. Obrigado, Paulinha.